O Trono do Julgamento de Cristo, por Leonard Ravenhill. Esse sermão descreve o julgamento final segundo a Bíblia, quando todos os mortos serão ressuscitados e comparecerão perante o tribunal de Cristo para serem julgados de acordo com seus atos. Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos como uma prévia do que acontecerá no julgamento final, quando sua voz ressuscitará todos os mortos. Este sermão enfatiza a grandiosidade e realidade do julgamento final de Cristo no livro de Apocalipse. Pois todos estaremos perante o tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 10. Eu quero ler o livro do Apocalipse. Frequentemente, os pregadores chamam esse livro de Apocalipse de São João, mas esse não é o título. É o livro da revelação de Jesus Cristo. Revelação significa o desdobramento, a retirada do véu. Acho o livro de Apocalipse um livro de mistérios, um livro de majestade e um livro de miséria, porque me mostra o estágio final de homens e mulheres perdidos. Isso me mostra que para todo sempre eles serão separados de Deus. Se há 1 milhão de estradas para o inferno, não há uma saída. Mas se no céu eles cantam continuamente, digno é o Cordeiro, no inferno a única coisa que eles cantam é: a colheita passou, acabou o verão e não somos salvos. Jeremias capítulo 8, versículo 20. Eu sugiro que você leia os capítulos 17, 18 e 19 do livro de Apocalipse. Este livro tem uma impressão que nenhum outro livro tem na palavra de Deus, porque diz: bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Há muitas pessoas que leem, mas quantas realmente ouvem? Em Apocalipse capítulo 20, no versículo 11, 12, 14 e 15, diz: eu vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja presença a terra e o céu fugiram, e nenhum lugar foi encontrado para eles. Eu vi os mortos, os grandes e os pequenos, de pé diante do trono, e os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que foram escritas nos livros, de acordo com seus atos. E o mar entregou os mortos que nele estavam, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se o nome de alguém não for achado no livro da vida, ele foi lançado no lago de fogo. O julgamento dos pecadores. Essas passagens recém-citadas no livro de Apocalipse são geralmente entendidas como se referindo ao julgamento dos pecadores. Eu vi um grande trono branco, típico, obviamente, de pureza, e aquele que se assentou nele. Nós lemos essas coisas e elas meio que deslizam sobre nossas mentes. Mas ouça a grandiosidade disso, de cuja presença a terra e o céu fugiram, e nenhum lugar foi encontrado para eles. E eu vi os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono, e os livros foram abertos. Vários títulos foram dados a este evento incrível. John Wesley o chamou de o Grande Prêmio. Billy Sunday, com seu jeito maravilhoso, chamou de Domingo de Pagamento. Um pastor cowboy certa vez o chamou de A Última Ronda. Você pode chamá-lo, se quiser, de Um Encontro com o Destino, ou, melhor ainda, de Seu Dia no Tribunal. Este livro de Apocalipse começa nos dizendo que essas coisas acontecerão em breve, e isso foi há 2000 anos antes. Vivemos muito no tempo, estamos muito presos à terra. Nós vemos como os outros homens veem, nós pensamos como os outros homens pensam. Investimos nosso tempo como o mundo o investe. Mas se considerássemos a eternidade uma realidade, estou convencido de que seríamos uma raça diferente de pessoas.
Deve ter sido muito bom viver nos dias de sua carne. Os meninos mais velhos na sinagoga murmuraram e citaram sobre alguém que viria algum dia, mas a maioria deles realmente não acreditava. Por que Jesus não veio varrendo o céu quando estava tão escuro quanto a noite sobre Jerusalém? Por que ele não veio com 10.000 santos? Por que ele não veio com o som de trombetas? Por que ele não veio ao mundo assim? Mas quando ele veio, eles não puderam crer que alguém vestido de carne e sangue, que tinha que comer e dormir e fazer tudo como eles faziam, era o Filho de Deus. Mas Jesus começou a se mexer. Ora, ele realmente ressuscitou um homem dentre os mortos. Que coisa! Isso deve tê-los animado. Imagine Jesus indo ao túmulo e dizendo: "Role a pedra." Ele não rolou. Há um trabalho que temos que fazer. E então ele clamou em alta voz: "Lázaro." Como Campbell Morgan diz, ele disse: "Lázaro, venha para fora." Se ele tivesse apenas dito "saia", todo o cemitério teria vindo, e ainda não era a hora deles. Então Lázaro apareceu. Aposto que os discípulos eram um bando orgulhoso naquele dia, dizendo: "O que você acha do nosso mestre agora? Ele está até ressuscitando os mortos." Quando todos os mortos são levantados. Mas o fato de Jesus ressuscitar Lázaro dos mortos é apenas uma prévia do que ainda está por vir. Em João, capítulo 5, versículo 28 e 29, Jesus diz: "Vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que praticaram as boas obras para a ressurreição da vida, aqueles que cometeram as más ações para uma ressurreição de julgamento." Você entendeu isso? Ele diz que chegará o dia em que todos os que estão na sepultura ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. De Adão, onde quer que ele esteja agora, na areia ou no pó, todos os que estão na sepultura ouvirão a voz do Filho de Deus. Veja, Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a vida." João capítulo 11, versículo 25. E eu acredito que ele ressuscitou dos mortos. No final do livro do Apocalipse, ele diz: "Eu estava morto, e eis que vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades." Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Já cruzei o Atlântico cerca de 18 vezes em navios diferentes, e quase todas as vezes que o atravessei, olhei para o mar e disse: "Ei, você aí, um dia vai se levantar." Seus piratas, ladrões que morreram no Meno Espanhol, e as pessoas que afundaram no Lusitânia e no Titanic, e todos aqueles que afundaram nos grandes navios durante as guerras, todos vocês se levantarão um dia. À voz do Filho de Deus, eles vão se levantar. Milhões, bilhões deles. E todos eles vão comparecer ao tribunal de Cristo. Isso vai ser um espetáculo. Onde isso vai acontecer? Eu não sei onde, mas eu sei que vai ter lugar, já que a Bíblia é o único livro no mundo inteiro que você pode confiar. O livro de Apocalipse não é apenas o fim da Bíblia, mas trata do fim dos tempos e, em seguida, trata das coisas que acontecem depois do fim dos tempos. Olhe por um minuto em Apocalipse capítulo 6, do versículo 12 ao 17. "E eu olhei quando ele quebrou o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco feito de cabelo, e a lua inteira tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram na terra, como uma figueira lança seus figos verdes quando sacudida por um grande vento. E o céu foi dividido como um pergaminho quando é enrolado, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. E os reis da terra, e os grandes homens, e os comandantes, e os ricos, e os fortes, e todos os escravos e homens livres se esconderam nas cavernas e entre as rochas das montanhas. E disseram às montanhas e às rochas:
Caí sobre nós e esconda-nos da presença daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois é chegado o grande dia da sua ira. E quem é capaz de ficar em pé? Com que parecerá Jesus? Em contraste, no final do livro de Apocalipse, diz dos remidos que eles virão e desejam ver sua face. Como você acha que será a aparência de Jesus? Fanny Crosby, que foi a primeira mulher na história americana a discursar na sessão conjunta do Congresso, ficou cega por 84 anos. Alguém uma vez disse a ela: "É uma pena que um grande cristão como você seja cego. Você não pode ver o pôr do sol, você não pode ver as lindas flores. Você está em tal desvantagem." "Oh, não", disse ela. "Estou em uma grande vantagem sobre você. Você não percebe que o primeiro rosto que eu verei será o rosto dele? Você pergunta que ela escreveu tantos hinos sobre o rosto dele? De novo, como você acha que Jesus será?" Na Austrália, eles me mostram fotos de Jesus com lindos cabelos loiros, olhos azuis brilhantes e uma barba ruiva. E os chineses têm uma interpretação de Cristo por meio de seus artistas. E há algumas imagens terríveis, eu acho, que foram feitas pelos chamados grandes mestres. Mas vou lhe dizer uma coisa: a palavra de Deus pinta uma imagem de Jesus diferente de todas essas juntas. O apóstolo Paulo tirou uma foto de Jesus, não com um cordeiro nos braços e não como os vitrais onde Jesus parece pateticamente feminino. Ele vê Jesus e diz que ele é o Rei eterno, imortal, invisível, um único Deus sábio, a quem seja louvado e glorificado para sempre. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17. Então, vamos ver o Rei dos Reis. Ele é o juiz dos juízes, no tribunal de justiça. Não há tribunal depois disso. Está terminado. A Bíblia diz que sua cabeça e seu cabelo eram brancos como lã branca, como neve, e seus olhos eram como uma chama de fogo, e seus pés eram como bronze polido, quando foi feito brilhar em uma fornalha. E sua voz era como o som de muitas águas, e em sua mão direita segurava 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, e seu rosto era como o sol que brilha em sua força. Apocalipse capítulo 1, versículo do 14 ao 16. E aqui está João, que costumava encostar a cabeça no seio de Jesus e ouvir aquela batida do coração divino. João era o homem que eu acredito que sabia mais sobre Jesus do que qualquer outro. E quando ele viu Jesus em sua majestade, este homem que caminhou com ele e conversou com ele por 3 anos, diz: "E quando o vi, caí a seus pés como um morto." Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Se João respondeu assim, o que você acha que você e eu vamos fazer? Bem, claro, se você tem um julgamento, você deve ter um juiz. Eu acredito que a Igreja de Jesus Cristo precisa de uma nova revelação da majestade de Deus. Este é o Rei dos Reis, ele é o juiz dos juízes, e este é o tribunal de tribunais. E não há tribunal de apelação depois disso. O veredicto é definitivo. Não haverá julgamento tendencioso. As pessoas me disseram: "Não há justiça na terra hoje." Bem, talvez não haja, mas eu me apego à palavra que diz: "Não fará o que é certo o juiz de toda a terra?" Gênesis capítulo 18, versículo 25. Vemos aqui o juiz em toda a sua majestade impressionante, em toda a sua glória. O que você acha do profano mortos, grandes e pequenos, vão fazer quando eles vê-lo no seu trono? Você acha que eles vão adorá-lo? Não, eles vão ficar apavorados. Essa é a grande exposição. Tudo vai ser exposto no tribunal de Cristo. Eles não conseguiram encontrar
os 18 minutos nas fitas que o senhor Nixon tinha. Bem, eu vou te dizer que tem um registro perfeito deles, e as transcrições serão lidas um dia antes de todos. Haverá 1.000 milhões ou bilhão de pessoas quando você estiver lá no tribunal sem sua esposa para se apoiar, ou sem seu marido, ou sem seu pregador ou um amigo. Você não pode enviar seu advogado. Você não pode enviar um representante. Paulo escreveu em Romanos 14: todos nós devemos estar no tribunal de Cristo, sem exceção. Você pode ver aqueles milhões de mortos profanos? Todos os criminosos que já viveram, todas as prostitutas, todos os homens que ganham milhões com a pornografia. Você consegue pensar nos cafetões que poluem aquelas garotinhas na Western 42 Street em Nova York? Você pode imaginar quando Deus pega a história e a esvazia? Quando todo homem que já andou pelas ruas da antiga Babilônia, com todas as suas concupiscências, ou Corinto, que era apenas uma fossa colossal de impureza, deve prestar contas de si mesmo? Quando tudo o que aconteceu em Las Vegas na noite passada for jogado na tela, na eternidade, cada rei que governou a Inglaterra, os califás de Bagdá, os maharajas da Índia, os multimilionários, os bilionários, todos eles vão resistir um dia. Você consegue imaginar isso? No tribunal de Cristo, eles terão que prestar conta de todas as suas ações feitas no corpo. Cada juiz que tem assento no tribunal superior será julgado um dia por um juiz infalível. Quanto tempo vai demorar? Não sei e não me importo, porque não vamos a lugar nenhum. Memória é eterna. Você pode dizer: bem, senhor Ravenhill, não terei problemas sérios, porque não tenho uma boa memória. Bem, você terá um naquele dia. Haverá algumas revelações terríveis. Vai haver choro, pranto e ranger de dentes. João diz que os livros foram abertos. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Que livros? Não tenho certeza que são os livros, mas acho que o livro dos 10 mandamentos para um, e acho que talvez o livro da memória para outra coisa. Malaquias capítulo 3, versículo 16. Veja, a memória é uma coisa incrível. A memória durará para a eternidade. Não creio que os redimidos se lembrem de suas tristezas e sofrimentos, mas direi que os mortos profanos se lembrarão de cada vez que alguém colocar um folheto em suas mãos. Eles se lembrarão disso por toda a eternidade e desejarão a Deus que ainda tenha uma chance de responder. Eles vão se lembrar de cada uma das orações de suas mães que já ouviram. Eles se lembrarão de cada palavra, de cada sermão que ouviram. Eles vão se lembrar de tudo. Como eu sei? Porque um dia um homem orou no inferno. Não era apenas o lugar errado para orar, mas ele orou para a pessoa errada, para Abraão. E é claro que ele recebeu a resposta errada, de acordo com a resposta que estava procurando. Criança, você recebeu suas coisas boas, mas eu não quero que meus irmãos venham aqui. Mas Jesus diz, lembre-se, Lucas capítulo 16, versículo do 19 ao 31. A memória é eterna. Ela nunca morrerá. A memória não está com defeito. Tudo que você fez, cada palavra ociosa que você falou e cada ação, um dia será lembrada. O grande e o pequeno. Os mortos profanos ficarão, grandes e pequenos, diante de Deus. Às vezes, eu olho para a minha enciclopédia britânica e penso em toda a história que vai passar diante de mim na carne. Terei interesse em ver Júlio César e Tibério César. Ficarei fascinado quando Pôncio Pilatos estiver diante de Jesus. Acho que ele ficará mais desconfortável do que Jesus se sentiu diante dele.
Será incrível quando vermos os fundadores dessas seitas diante de Deus. Quando, em nome de Deus, a igreja abrirá seu coração e mente e verá que todo homem prestará contas a Deus? Eu não me importo se ele voa em seu próprio jato particular ou quantas cidades ou milhões de pessoas ele governa. Não importa. Todos os grandes e os mais baixos da terra passarão seu tempo na eternidade, onde o seu verme não morre. Marcos capítulo 9, versículo 48. O inferno não será o mesmo para todos. Alguns serão espancados com poucos açoites, outros com muitos açoites. Lucas capítulo 12, versículo 47 e 48. Mas vou lhe dizer uma coisa. Prefiro ser o menor no reino de Deus do que o maior no reino do diabo, tanto nesta vida como na eternidade. Desejaríamos poder mudar alguma coisa quando chegarmos à eternidade. Pelo menos os homens e mulheres perdidos o farão. Lemos no capítulo 6 do Apocalipse. Disseram as montanhas e rochedos: cai sobre nós e esconda-nos da presença daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Para o grande dia da sua ira veio. E quem é capaz de resistir? Ele diz em Apocalipse capítulo 9, versículo 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a encontrarão. Acredito que chegará o dia em que um homem colocará uma arma na cabeça e estourará seus miolos. E para seu espanto, ainda estará vivo. Ele vai se jogar do alto do Empire State Building e ainda está vivo. Eles buscarão a morte, mas não a encontrarão. Há um aspecto incrível para você. Homens procurando morte e não a encontrando. Você consegue pensar nos homens vendo todos os pecados que já cometeram? Pecados da carne e pecados do espírito. Pecados contra Deus e pecados contra o homem. Eles são perseguidos pelos cães do inferno que latem atrás deles e dizem: se eu pudesse morrer e sair dessa. E ainda, se ele tentar morrer, ele não morrerá. Em Apocalipse capítulo 4, você tem Cristo no trono. Você tem um arco-íris sobre o trono, que é um sinal de misericórdia da aliança, e você tem 24 anciões. Mas não há ninguém aqui compartilhando justiça com Jesus. Ele se senta supremo no trono. Não há 24 anciões, não há mar de vidro, não há arco-íris de misericórdia. A misericórdia se foi para sempre. Ainda não é tarde demais para a misericórdia. Não me importa o quão distorcida e corrupta seja sua vida neste momento. Não é tarde demais para pedir perdão. Deus pode e irá perdoá-lo se você se arrepender de seus pecados, implorar pelo sangue de Cristo e pedir misericórdia. Não é tarde demais para pedir misericórdia. Você pode se perguntar: Deus pode realmente perdoar toda a podridão e corrupção em minha vida? Ele certamente pode. Por quê? Porque hoje Jesus ainda está em um trono de misericórdia. Você pode encontrar sua graça e sua ajuda. Mas quando o vemos no julgamento, ele não está mais em um trono de misericórdia, ele está no trono da justiça. Pense em todas as tribos e nações que serão julgadas. Pense no faraó e Herodes, o grande, diante de Jesus e tendo que prestar conta de seus atos. Você teve suas tribulações hoje? Talvez o bacon tenha queimado esta manhã ou alguma outra tragédia aconteceu. Você pensou esta manhã que alguém, pelo amor de Deus, vai perder a cabeça no Afeganistão, no Vietnã ou na Rússia? Você acha que Stanley já sonhou que depois de todos os expurgos sangrentos que fez, ele teria que responder por cada preciosa gota de sangue que ele já derramou? O salmista Davi diz: guarda as minhas lágrimas no teu odre. Salmo capítulo 56, versículo 8. Não creio que alguém tenha derramado uma lágrima
seja por compaixão pelas almas ou por um coração partido que caiu no chão. Nossas lágrimas são armazenadas por Deus e Deus vai contá-las um dia. Os judeus talvez clamem por Hitler: Deus, açoite-o, açoite-o, ligue a fornalha no inferno. Mas ouça, Deus não precisa de nenhum lembrete. Não fará o juiz de toda a terra o que é certo? Gênesis capítulo 18, versículo 25. Se um homem está dilacerado pela luxúria, se sua mente está cheia de maldade, se por suas próprias ações ele pede para ser expulso de Deus com seu próprio pecado e miséria para todo sempre, e daí? Bem, como você acha que seria se matasse 6 milhões de pessoas assim? Deus levará a julgamento toda a obra, com tudo o que está em segredo. A bem e a gravidade de Deus. Acho melhor cuidarmos desse negócio de dar às pessoas apenas parte do Evangelho. Precisamos ter muito cuidado com nossas técnicas de evangelismo desleixado. Sim, é absolutamente verdade que Deus nos ama, mas você lembrará as pessoas da bondade e da severidade de Deus? Uma coisa que está errada com o mundo é que ele pensa que acabou com Jesus Cristo e ainda nem começou com ele, pois ele está no fim da trilha para cada homem, rico ou pobre, servo ou livre, preto ou branco. Você vai lembrá-los de que há um dia em que a misericórdia será cortada para sempre? Você vai lembrá-los de que as pessoas oram no inferno, mas ninguém responde? Os mortos, grandes e pequenos, estarão diante de Deus naquele dia terrível. Os livros serão abertos e a justiça, não a misericórdia, prevalecerá. Não há misericórdia. A misericórdia se foi para sempre. Multidões de pessoas gritarão: passou a colheita, acabou o verão e não somos salvos. Jeremias capítulo 8, versículo 20. Você vai lembrá-los? Enquanto Deus ainda está sentado em um trono de misericórdia, que todos, sem exceção, um dia estarão diante do tribunal de Cristo? Seja sábio, arrependa-se e creia no Evangelho.